Olá a todos, meu nome é Célio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo algo diferente e muito interessante. Talvez você não tenha tempo no seu dia a dia para passar 8 minutos vendo um vídeo, mas talvez você tenha tempo de passar 8 minutos escutando algo. E esse é o propósito desses podcasts, que é uma mensagem através de um áudio, para que vocês possam escutar e possam tirar a bênção de escutar, ler a palavra de Deus. A mensagem de hoje é intitulada Síndrome de Judas. Bom, o que é a Síndrome de Judas? Sempre quando eu penso em Judas, a gente imagina sobre a traição, o que ele fez com Cristo. Mas por que será que essa traição aconteceu? E se tivesse uma palavra que talvez poderia caracterizar a atitude de Judas, foi infidelidade. No livro de Oséias, capítulo 14, verso 4, diz o seguinte: Curarei a sua infidelidade, eu de mim os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Por que será que Deus usa a palavra curarei aqui? Porque a infidelidade é uma doença. Sabe, se a partir do momento que a gente não tratar a infidelidade como uma doença, infelizmente, a gente acaba caindo em tentação. E é algo sério. Quando a gente pensa em doença, a gente pensa em algo sério. E infidelidade também é algo realmente sério. E assim como a gente está falando sobre a síndrome de Judas, Judas foi caracterizado por uma mudança externa, enquanto o seu interior continuava o mesmo. Sabe, Judas esteve com Cristo durante seu ministério, mas mesmo junto a Cristo, isso não foi suficiente para uma transformação na vida dele. Por que será que isso aconteceu? A gente não pode dizer que foi por falta de passar tempo com Cristo, porque ele passou o tempo com Cristo. Qual foi o porquê Judas não decidiu mudar? Outro verso muito conhecido, Mateus capítulo 5, verso 8, que diz o seguinte: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Sabe, Deus não está interessado em uma mudança externa. Deus não está interessado em a gente ser chamados apenas de cristão. Deus está interessado que a gente possa agir como cristãos. Sabe, Judas talvez ele foi chamado de cristão porque ele era um seguidor, um discípulo de Cristo, mas mesmo assim, Judas não agiu como um cristão quando traiu o seu mestre. O desejo pelo dinheiro, a ambição, ainda estava em seu coração. E infelizmente isso causou a sua destruição. Muitas vezes, como Judas, a gente passa tempo com Cristo, a gente lê a Bíblia, mas ainda assim a gente não se rende totalmente a Cristo. Sabe, irmãos, Judas recebeu convicção em seu coração para largar a infidelidade de uma vez, mas infelizmente ele endureceu seu coração, até chegar a um ponto que ele não recebeu mais convicções do Senhor, porque todo o seu eu já estava controlado pelo maligno. Sabe, talvez porque a fidelidade dele foi 99%, esse 1% o condenou. Jesus disse: a gente não pode servir a dois mestres. Não podemos. Lucas capítulo 16, verso 10 diz o seguinte: Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Sabe, se você, vamos supor, você tem R$ 2 e você talvez não tira uma quantidade que é do Senhor desses R$ 2, você pensa que você talvez vai ser fiel quando Deus te dá mais, talvez 200, 2.000? Não é possível. Por isso, isso é algo que é muito importante, esse princípio, porque a gente tem que ser fiel nas coisas poucas que Deus nos dá para que possamos ser fiel nas muitas. Mas não só isso, às vezes quando a gente escuta a história de Judas, a gente fica desencorajados, porque a gente vê o fim de Judas, mesmo ele andando com Cristo, passando tempo com a palavra viva com Cristo, escutando seus ensinamentos, mesmo assim,
o final dele não foi um final desejado. Por quê? Que a gente fica desencorajado a saber? Porque a gente talvez não vê a esperança que há mesmo nessa história do que aconteceu com Judas. Bom, muitas vezes a gente cai no meio do nosso caminho em rumo a Canaã celestial. Mas cair não é o problema. A Bíblia fala que o justo cai 7 vezes, mas ele levanta. Então o problema não é cair, o problema é que a gente não, às vezes, muitas das vezes a gente não levanta, a gente quer continuar no chão. Bom, uma experiência e algo muito valioso, uma lição muito valiosa para nós hoje, é o arrependimento de Davi. No capítulo 51, verso 10 de Salmos, depois que Davi cometeu um pecado com Batseba, ele veio a Cristo, ele veio a Deus e disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe, irmãos, esse coração a gente não pode criar. Não tem nada bom em nós que possa criar esse coração, mas quando a gente vem a Cristo, a gente tem a esperança. Porque Ele diz: venha a mim todos que estáis sobrecarregados, alívio vos darei. Bom, essa é a mensagem que Ele tem para nós hoje. Que se a gente confessar nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Mas infelizmente, se a gente continuar, assim como Judas, continuar nos nossos pecados, na ambição, Ele não vai nos perdoar. Vamos orar? Pai querido, nós pedimos a Ti nesse momento que o Senhor nos ajude. Cria em nós, Senhor, este coração limpo e a cada pessoa que está escutando esse vídeo. E nos ajude a ser bênçãos na vida de alguém hoje. Em nome de Jesus. Amém.